Olá, saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fenômeno. E hoje, domingo, é dia de vídeo especial. E hoje nós vamos falar não sobre um, mas sobre dois casos ufológicos muito interessantes. Um deles é um caso clássico da ufologia brasileira. O outro não é tão conhecido assim, mas está relacionado com esse primeiro caso ufológico que faz aniversário no dia 9 de setembro. Hoje, domingo, 11 de setembro, então esse caso fez aniversário agora há 2 dias atrás. Mas antes de saber quais casos nós vamos abordar hoje, eu quero deixar aquele alô especial para cada um de vocês que está nos acompanhando hoje. E um abraço cósmico para vocês que estão chegando no canal agora, que estão se inscrevendo, que estão deixando seu likezinho, seu comentário, ativando o sininho para as notificações. Vocês estão fazendo o nosso canal crescer, levando ufologia com seriedade e qualidade para todo esse planeta que precisa muito dessas informações sérias, honestas, objetivas, com origem, com certificação, com seriedade, sem sensacionalismo, que é o que norteia todo o nosso trabalho. E eu quero deixar um abraço especial para essas pessoas que deixaram aquele comentário legal ali no nosso chat, os nossos no comentário dos vídeos, os vídeos que saíram desde a última edição, há 2 semanas atrás. Então, um abraço ufológico, cósmico, universal, especial para Rose Rago, para Adri Castro, para o Márcio Parucini, para o Eliabe, para o Israel, para o Fábio Dávila, para o Claudemir, para a Nahman, Maria Cecília, Gabriela Mota, Ana Paula, para Fátima Garbinato, pro Alessandro Sbarzi, pro Coriolano, pro Márcio Souza, pro Petri, pro Irã, pro Edi Nascimento, pra Carla CP, pro Marcos Hitzel, pro Mirante Maat, pro Jorge Cecim, pra todo o pessoal de Antonina, pro Ufologia Express, pro Walter Defende, pro Robério Ribas, pro Rafael Ribas, o ufólogo mais jovem do Brasil, pro Abad, pro Freeman, pro João Batista, pro Bruno Rezendes, pra Esther Carla, pro José Mantovani, pro Paulo Henrique, pro Marvin, pro Cansei Me Leva, pro José Carlos, pra Agnes, pro Cristiano Fernandes, pro Jorge Ferreira e pra Lilu Larusso. Um abraço para todo esse povo que deixou um comentário bem legal aí nas páginas, nos vídeos aqui no canal. Muito bem, então agora vamos falar sobre esses dois casos clássicos fantásticos que aconteceram aqui no nosso Brasil e que você não encontra caso similar em lugar nenhum do planeta, só aqui no Brasil. O título do nosso vídeo hoje é bastante sugestivo. Para você que acompanha a ufologia já há bastante tempo, conhece o nosso trabalho lá no portal Fenômeno, sabe de que caso estaremos falando hoje, né? O mistério dos alienígenas pescadores. Tchananã. O que será que vem por aí? Então, a casuística ufológica brasileira, ela tem características que a diferenciam um pouco dos outros países. Nos outros países a casuística já é mais tradicional, é o avistamento, é o pouso, é o contato com o tripulante, é a abdução. Aqui no Brasil as coisas são diferentes, o buraco é mais embaixo, né? Como se diz aí, por aí. Os casos já são mais agressivos, os casos já possuem um grau de estranheza elevado, né? Como você vai ver aqui, nesses dois casos. E aqui no Brasil esses casos colocam os ufólogos, os pesquisadores e as testemunhas para pensar, em função dos detalhes que eles apresentam. Né? Vide aí casos que nem Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, casos que só acontecem no Brasil. Caso como Sagrada Família, que também tem um grau de estranheza elevado. O tema do nosso último contato imediato há 2 semanas. Então, é estranho, né? Caso Vilas Boas, por exemplo, onde o Antônio Vilas Boas trabalhava de noite no campo, ele foi abduzido e levaram ele para dentro de um objeto subindo numa escada que parecia uma escada de corda. Estranho, né? Para uma nave de alta tecnologia que é operada por um povo que teoricamente vem de outro planeta, vir com alta tecnologia e apresentar algo diferente assim, bastante primitivo, é estranho, né? Coloca a gente para pensar. Os casos de hoje não ficam atrás. Então, o primeiro desses casos
aconteceu numa vila bem pequena na região do Vale do Rio das Velhas, lá em Minas Gerais, em 9 de setembro de 1976. E envolveu o comerciante chamado Hermelindo da Silva. Você que acompanha a ufologia já sabe de que caso estamos falando, tá? Então o caso aconteceu em Vargem Grande dos Carlos, lá próximo a Jaboticatuba, em Minas Gerais. Então aqui você está vendo um mapa da região de Jaboticatuba, que é onde aconteceu esse fato ufológico. Alguns autores colocam esse caso como tendo ocorrido no município de Vargem Grande, que fica ao norte de Minas, quase divisa com a Bahia. Mas não, ele ocorreu na vila de Vargem Grande dos Carlos, no município de Jaboticatuba, tá? Próximo a Belo Horizonte, no Vale do Rio das Velhas. Pois bem, o Hermelindo, então ele passava à frente do bar dele, ele fechou o bar dele, foi até visitar alguns amigos e quando ele voltava, ele estava passando em frente ao bar por volta das 2 horas da manhã. O bar de propriedade dele mesmo. Ele estava indo para a casa dele por volta das 2 horas da manhã. E esse bar, ele ficava a 70 metros da casa onde ele morava. Na casa onde ele morava estava a esposa e o cunhado dele, né? Além de 6 filhos, que também moravam ali na residência. Então, junto com ele nesta caminhada estava um cão, que era um cão de guarda dele, que tinha fama de ser bastante bravo, e estava caminhando do lado. E em dado momento, esse cachorro começou a se mostrar agitado e começou a latir sem motivo aparente. E aí, então, quando eles passavam próximo ao bar, eis que surgiu um clarão muito forte que iluminou a estrada e, ao mesmo tempo, ele começou a ouvir um zumbido muito forte, muito estridente, né? Ali vindo da fonte daquela luz que naquele momento ele não conseguiu ver devido à intensidade. E aí então, quando a vista se acostumou com aquela luz, ele percebeu que era um objeto com 3 a 4 metros de diâmetro e que havia uma abertura na parte inferior. E aí nesse momento, o cão que estava com ele começou a latir de forma ainda mais brava, né? Ele estava furioso com aquilo que ele estava vendo ali. E alguma coisa aconteceu que deu uma espécie de choque no animal e o animal saiu correndo com medo, deixando o Hermelindo sozinho ali naquele local. E aí o Hermelindo, ele relatou assim posteriormente aos ufólogos: fiquei apavorado. O cachorro rosnou bravo, mas teve algum tipo de choque e saiu correndo aterrorizado. E aí então aquela luz que estava ali, ela de repente se apagou. E naquilo Hermelindo viu que tinha uma oportunidade de se esconder e ele correu para o bar tentando se abrigar lá dentro. Mas como o bar estava fechado, ele tinha que abrir. Como ele estava nervoso, ele não conseguiu abrir normalmente a porta. Então ele se abrigou junto ao batente da porta, tentando se esconder ao máximo daquela luz. Mais ou menos como nessa imagem que você observa aqui agora, né? Ele estava ali na porta, tentando se abrigar daquela luz que ele estava observando. E aí então, quando ele estava nessa posição que se vê nessa foto, aquele objeto se acendeu novamente, ali sobre o bar. E aí ele descreveu assim aos pesquisadores depois: então a luz acendeu de novo. Estava lá bem acima do telhado e me cegando. Agarrei um pedaço de pau e joguei-o para cima, e ele atingiu alguma coisa sólida. Fiquei um pouco assustado e a luz apagou novamente. Então, quando a luz apagou, até o momento em que antes dela se apagar, ele ouvia um zumbido. Quando a luz se apagou, ele começou a ouvir um outro barulho, uma espécie de chiado. Quando você tem a lamparina a gás, por exemplo, ela faz um barulho de queima. Ele começou a ouvir esse barulho. E aí foi nesse momento que ele sentiu uma pancada no ombro que derrubou ele no chão. E aí então ele não quis saber o que tinha dado essa pancada no ombro dele. Ele levantou e fez menção de correr para a casa dele. Só que no processo de correr, aquele objeto já estava sobre a estrada e começou a lançar cabos. E nesses cabos haviam ganchos, 4 ganchos em cada cabo. E esses cabos estavam tentando prender nele, né, para aparentemente pescar ele para dentro do objeto. E aí ele descreveu esse momento assim: desceram 4 cabos com ganchos, e eles tentaram me pegar com aquilo. Eu estava tentando me desvencilhar dos ganchos quando uma criatura pequena desceu escorregando por um dos cabos. Ela me bateu no ombro
e tentou me agarrar, mas bati e lutei com ela. Então, aí o Ermelindo já estava preso naqueles cabos. Ele estava tentando se defender da criatura e tentando se soltar desses cabos. Essa criatura que ele observou tinha aproximadamente 1 metro de altura e vestia um traje cinza escuro, bastante justo ao corpo, parecia algo assim, bastante polido inclusive. E na cabeça ele tinha uma espécie de capacete, então ele não conseguiu ver o rosto da criatura. A luta então ela durou aproximadamente 15 minutos e aí, em dado momento essa criatura ela fez um movimento rápido e prendeu o tornozelo esquerdo do seu Arlindo em um desses ganchos e rapidamente subiu, entrando pelo orifício na parte de baixo desse objeto. E aí então aquele objeto foi puxando, o objeto foi subindo e automaticamente foi puxando ele para dentro desse objeto, né? Como se tivesse uma pescaria mesmo. E aí o seu Ermelindo, que estava de cabeça para baixo, ele prendeu o pé direito na fuselagem do objeto para tentar evitar que fosse levado para dentro. E ali ele sentiu muito calor, né? Era um calor terrível, segundo a descrição dele. E aí ele fez força para escapar desse gancho até o momento que ele conseguiu se soltar e caiu ao chão de uma altura aproximada de 6 metros de altura, caindo em cima de uma planta chamada yucca, que é essa que você observa aí nessa foto. Então ele caiu em cima de uma planta semelhante a essa. E durante toda essa luta, enquanto ele estava brigando com a criatura e sendo içado para dentro do objeto, ele gritava por socorro, porque havia a casa dele ali, havia moradores e tudo. Então ele estava gritando por socorro. E ao ouvir todo esse barulho, o barulho do objeto, o barulho dos gritos, o cunhado dele que estava na casa abriu a janela e viu o objeto, e viu ele de cabeça para baixo sendo puxado para dentro do objeto. E assim que ele caiu no chão, a hora que ele se recuperou da queda, ele levantou e foi correndo para a casa onde ele morava. Só que a porta da casa estava trancada, então ele fez força até arrombar a entrada da casa para poder entrar. E aí os familiares viram que ele estava machucado, estava com o tornozelo inchado, com o joelho machucado, tinha cortes no joelho, no rosto, nos braços, em todo o corpo. E fora hematomas gerados aí pela briga, né, que ele teve com esse alienígena. E aí então, dias depois, esse caso já chegou ao conhecimento do ufólogo Uvi Aleixo, lá de Belo Horizonte, que foi até o local e investigou, que entrevistou o seu Ermelindo e outras pessoas envolvidas na história. E aí ele declarou assim, o Uvi Aleixo, ele declarou assim sobre o caso: entrevistamos o farmacêutico, que confirmou que Ermelindo estava muito nervoso e chocado, mas não tinha sintomas aparentes de queimaduras, apenas edema. Quando Ermelindo caiu do gancho, seu cunhado abriu a janela e viu o objeto inteiro, não só o fundo, como Ermelindo tinha visto. Disse que era cônico, mas com o topo redondo, um UFO em forma de sino. Ele vira mesmo era a parte de baixo do UFO. Então essas são duas declarações do ufólogo Uvi Aleixo, que investigou o caso, já na época em que ele aconteceu. E aí um detalhe curioso é que o cachorro do Ermelindo, aquele que recebeu o choque durante aquele avistamento, morreu 3 meses depois, sem uma causa aparente. E o Ermelindo associa isso àquele avistamento, no momento em que ele recebeu aquele choque, aquela descarga vinda daquele objeto. Agora, o que a grande maioria das pessoas não sabe é que existe um outro caso muito semelhante que também afetou um agricultor no interior do Brasil, mas em outra região. Esse outro caso aconteceu no município de Santo Antônio, em novembro de 1979. Santo Antônio é uma cidade lá no Rio Grande do Norte, centenas de quilômetros de distância de Vargem Grande dos Carlos. O protagonista desse outro caso se chama Antônio Amador da Silva, que trabalhava numa fazenda a oeste da cidade de Santo Antônio. E por volta das 19 horas, então, ele avistou uma luz que vinha na direção dele. E aí ele descreveu assim aos ufólogos: eram 19 horas, estava escuro e vi uma luz voando em minha direção. A luz me assustou porque eu já tinha ouvido falar de disco voador. E quando a vi, comecei a andar em direção de casa. Mas depois de alguns metros, o objeto disparou uma luz sobre mim.
Eu tinha ouvido dizer que se um disco voador chegar perto, a melhor coisa a fazer é deitar-se no chão. E foi isso que eu fiz, sobre o meu lado esquerdo. A luz chegou bem perto de mim, e eu senti que estava sendo puxado uns 50 centímetros do chão. Agarrei uma planta com a mão esquerda, bem firme para não subir mais, e levantei o braço direito para me proteger da coisa. Me virei e vi uma coisa como uma corda descendo do disco voador, e tinha 4 ganchos na extremidade. Um deles prendeu minha camisa pelas costas e fiquei pendurado. Então aqui nós temos mais um caso em que a vítima, a testemunha da aparição do OVNI, acaba sendo fisgado, como numa pescaria, né? Fisgado por esses estranhos objetos. E aí ele continua, o seu Antônio continua descrevendo assim: vi uma janela e pessoas sentadas, mexendo as pernas. 2 mulheres e um homem. Pareciam com a gente, mas não eram brasileiros. Os rostos das mulheres eram estranhos, feios. O cabelo era curto e preto. Primeiro eu só vi as pernas do homem, mas depois vi uma barba. As mulheres usavam blusas, com tiras e sem mangas. Seus braços eram amarelos. Eu as vi sentadas e mexendo as pernas. E ele continua: ouvi uma das mulheres dizer: aí vem um velho bom que podemos levar conosco para o nosso mundo. Fiquei apavorado. Fiquei com medo que, se gritasse, o objeto me levaria embora. Estava chorando, mas não queria chamar ninguém. O tempo todo não larguei da planta. Uns 15 minutos depois, minha camisa rasgou e eu caí ao chão. Então ele resistiu a essa tentativa de rapto via anzol, digamos assim, e aí o objeto se afastou e ele foi para casa. Esse objeto, segundo a testemunha, é diferente do que foi relatado no caso do seu Hermelindo. Lá no caso do seu Hermelindo era um objeto em forma de sino, e aqui nesse caso era um objeto em forma de charuto, de cor marrom, com o dobro do tamanho de um carro normal. Esse caso foi investigado pelo ufólogo Bob Pratt, que depois de 5 anos resolveu ir até o local conversar com o seu Antônio de novo. Então esse caso aconteceu em 1979, em novembro de 79. A primeira entrevista foi em janeiro de 1980 e 5 anos depois, em 1985, Bob Pratt voltou ali para tentar falar com ele de novo, ver se havia alguma alteração na história. E aí ele encontrou apenas a filha do seu Antônio e ela prestou depoimento. E segundo ela, o pai, o seu Antônio, faleceu 5 anos depois, né, daquela experiência. Pouco antes do Bob Pratt chegar lá para fazer a entrevista de novo, né? E aí ela declarou assim: ele nunca mais voltou a trabalhar. Envelheceu rápido e parecia mais velho que sua idade. Começou a ter problemas de coração, suas pernas inchavam e as mãos tremiam. Antes daquela história, ele acordava às 3 da manhã, ia trabalhar e voltava para casa entre 19 e 20 horas. Assistia um pouco de televisão e ia dormir. Mas depois daquilo, não trabalhou nem um dia mais. Então a gente percebe que houve um impacto psicológico muito grande nessa testemunha, tanto psicológico como fisiológico, né? Isso é bastante interessante e não é um caso isolado. Lá nos estados da região Nordeste são inúmeros os casos em que a testemunha tem esse tipo de efeito posterior, efeito fisiológico, com vestígios, com sequelas, ferimentos, e psicológicos, em que a pessoa daí deixa de sair à noite, caçar, fazer as atividades noturnas que ela fazia. E lá na região Nordeste, além desses casos, tem outros casos que também remetem a essa prática de pescaria. Também lá em Minas e estados da região Nordeste e parte da região Norte. Várias pessoas relatando que aquele objeto chegou, tentou de alguma forma levar elas, abduzir elas, com faixa de luz que ia puxando elas, e que aí elas se agarravam em alguma coisa, uma planta, uma cerca, alguma coisa assim, e o objeto depois ia embora sem levar a pessoa. A pessoa se agarrou com tal força que acabou não sendo levada. E essas pessoas relatam que aquilo era como se fosse uma rede de pesca, uma tarrafa
que era colocado em cima, que vinha chegando por cima deles, e algo luminoso que lembrava uma rede de pesca e ia tentando levar eles para dentro do objeto. Então é um tipo de relato recorrente que não quer dizer que os aliens estejam fazendo uma pescaria, mas esse foi o conceito das testemunhas, e é um conceito que a gente usa para se aproximar mais da realidade deles, porque algumas testemunhas elas não têm condições de descrever em palavras aquilo que elas vivenciaram, então elas vão associar com elementos do dia a dia. Então por isso que é natural que elas falem, aquilo era como uma tarrafa de pesca tentando me apanhar, ou eram ganchos de pesca tentando me levar, né? Então ela adapta a experiência dela à realidade dela e tenta descrever dessa forma, né? E aí esse tipo de caso ele levanta questionamentos, né? Principalmente o caso do seu Hermelindo e do seu Antônio Amador, porque são casos em que a gente tem objetos de alta tecnologia com seres estranhos que vêm ao nosso mundo, sabe-se lá como, sejam eles alienígenas, intradimensionais, extradimensionais, intraterrenos, seres do fundo do mar, não importa, são alienígenas. Alienígenas engloba todas essas possibilidades aí. Então, se eles têm essa capacidade de se manifestar dessa forma em nosso planeta, é de se esperar que eles tenham capacidades muito acima das nossas para conseguir os objetivos deles. Então, a gente sabe pela ufologia que tem milhares e milhares de casos, a grande maioria, 99% dos casos, quando alguém é levado, é o facho de luz que levanta e leva a pessoa para dentro do objeto, flutuando. E nesse caso, eles usarem ganchos, né, algo primitivo, né? Aí surgem questionamentos, surge um paradoxo, né? Com tanta tecnologia que eles possuem, vão usar ganchos para fazer uma abdução. E aí os céticos já caem em cima, né? Negando que isso é fantasia, isso aí não condiz com a realidade, porque vem de um outro planeta e vai abduzir com ganchos. Mas eu entendo o seguinte, às vezes a gente não consegue penetrar na mente dessas inteligências e entender o propósito daquilo. Mas analisando os casos ufológicos, a gente sempre percebe que existe um componente de estudo científico envolvido. Em todos os casos, né? É raro o caso ufológico que não tem um elemento de investigação por parte deles envolvido. Seja investigação em ambiente físico, natural, ecossistema, na fauna, na flora, com água, rocha, solo, ou tecidos orgânicos, seja elas de animais, de plantas, até a própria emoção das pessoas envolvidas, sempre existe algum tipo de estudo envolvido. Então, realizar uma experiência com esse grau de diferenciação e estranheza pode estar envolvido no tipo de estudo que eles estão fazendo, né? É algo que a gente só pode especular, porque a gente não tem acesso ao tripulante para fazer a pergunta, né? Por que vocês fizeram isso? Né? Qual o objetivo? Tudo. Então a gente pode especular apenas nesse sentido, com esses graus de estranheza, que são característicos de casos dessas regiões, e o porquê que eles fazem isso é apenas especulação da nossa parte. Certo? Gostaram desse caso? Desses casos, né? Eu particularmente acho fascinante esses casos, e no futuro vamos trazer outros casos semelhantes, com graus de estranheza e casos que nos colocam a pensar, como esses dois aí, certo? Se você gostou e não faz parte ainda do nosso canal, se inscreve, faça parte da família Fenômeno e ativa o sininho para receber as notificações, conhecer novos casos como esse e outras pesquisas e notícias atualizadas da ufologia mundial. Deixa seu likezinho para mostrar que você gostou desse caso. Compartilhe nas redes sociais para a gente expandir essas informações, deixar elas cada vez mais conhecidas, de modo que a gente leve a ufologia séria, honesta, ética, objetiva para todos os cantos desse planeta, certo? Assim você ajuda o nosso canal e ajuda toda a ufologia brasileira e mundial. E assim vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Espero que tenha sido legal para vocês e continuamos atentos aos céus, às notícias que vêm lá de cima. Um grande abraço para vocês, um abraço cósmico e tchau!